Muito bem, então bom dia, boa tarde, todos e todas. Estamos hoje iniciando o ciclo de palestras virtuais da União de Físicos de Países de Língua Portuguesa, do ano de 2023. As nossas palestras são mensais e elas ocorrem nas primeiras quintas-feiras de cada mês. E nós gostamos de trazer pessoas da nossa comunidade para falar sobre os trabalhos que as pessoas estão fazendo e também para a gente conhecer um pouco melhor a comunidade em outros países, nos países que pertencem à União de Físicos dos Países de Língua Portuguesa. Então, essas palestras são gravadas e são disponibilizadas no canal de YouTube da União dos Físicos dos Países de Língua Portuguesa. Então, hoje é um prazer, temos aqui conosco o nosso colega, o professor Lúcio Emílio Antônio de Carvalho, de falar algumas coisas sobre o Lúcio. O Lúcio, ele fez licenciatura em Física e Química, ele curso de bacharelado também em Física e Química, ele participou de um programa do CERN para professores em língua portuguesa também. Ele tem uma especialização em... Depois você pode me corrigir, Emílio. Lúcio. Ele tem uma especialização em supervisão pedagógica. Está correto, está indo bem, está tudo bem. Em educação de ciências, e ele tem essa especialização pela Universidade do Minho, e ele também tem um mestrado em matemática e aplicações pela Universidade de Évora. E o Lúcio, então, ele é professor na Universidade de São Tomé e Príncipe, e ele tem usado muito esse sistema que ele vai falar um pouco, do GeoGebra, como instrumento didático nas aulas. Eu vou interromper a minha apresentação aqui para deixar o Lúcio, então, compartilhar a tela dele e dar início à apresentação dele, que vai ser de 50 minutos, ele quer que seja uma coisa mais interativa também. Então, Lúcio, você pode compartilhar a sua tela e a palavra é sua. Ok. Ok, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para falar um pouco acerca do GeoGebra, portanto, uma ferramenta que podemos usar no processo de ensino e aprendizagem da física. O GeoGebra resulta, como o próprio nome... o nome é uma aglutinação das palavras geometria e álgebra, né? Temos o GeoGebra, e no GeoGebra as características algébricas e geométricas de um mesmo objeto são representadas ao mesmo tempo, portanto, num único ambiente visual, desculpem. Por exemplo, temos aqui, conseguem ver, eu tenho uma imagem que eu carreguei, aqui o nosso ambiente, nossa janela de gráficos, e temos também uma entrada onde nós podemos, no fundo, é a janela de álgebra. Vamos já ver como é que isso funciona. O GeoGebra é um projeto em 2001, criado por... vamos pôr aqui a imagem só para termos uma visualização. Quem foi o criador do GeoGebra? Ok, temos aqui a imagem do Marcus Owen Walter, da Áustria. Portanto, foi criado na Universidade de Salzburg, na Áustria. No entanto, já é um projeto global, né? Portanto, já não é um projeto da Áustria, é um projeto global. Então, vamos pôr a mão à massa e começar a ver as potencialidades do GeoGebra. Se alguém tiver alguma pergunta, pode a qualquer momento interromper e colocar a pergunta. Vou pegar aqui os pontos, vou apagar esse ponto, vou apagar também esse ponto, vou apagar este aqui. Vamos começar com o nosso primeiro exemplo, um primeiro exemplo aqui. Vamos ver essa situação muito comum nas aulas de eletromagnetismo, não é? Muitas vezes temos uma rede elétrica e queremos... Vamos já. Temos aqui uma figura, a figura 1.
que apresenta o esquema de uma rede elétrica. E o desafio colocado é determinar a corrente em cada resistência, usando as leis de Kirchhoff. Portanto, temos aqui uma resistência de 12 ohms, uma de 3, outra de 5, e queremos saber qual é a corrente que passa por elas. Então, como é que nós podemos usar o GeoGebra para resolver um problema como este? Então, o GeoGebra tem um conjunto de janelas, eu vou abrir uma delas agora. Em menu, nós vamos para exibir e ativamos a janela cálculo simbólico. Temos várias janelas aqui, como podem ver, cálculo simbólico, janela 2D, janela 3D, planilha que nós chamamos a folha de cálculos, calculadora de probabilidade. Então, vamos para cálculo simbólico. Ok. Agora, nós temos uma janela que lida muito bem com letras. Né? Podemos usar variáveis, etc., sem problema. Então, vamos ver aqui o que é que nós temos. Nós temos 3 correntes, I1, I2 e I3. E vamos aplicar a lei dos nodos, aqui no nodo B. Por exemplo, estamos a ver que é I1 mais I2 dá a corrente I3. E nós podemos, no GeoGebra, facilmente escrever isto. Vamos para a janela de cálculo simbólico e escrevemos I1 mais I2 igual a I3. Damos Enter. O GeoGebra aceita perfeitamente. Ela agora tem uma equação. Não é? Nesse caso, são 3 incógnitas. Se queremos resolver... Não consigo ouvir. Seu Armando! Vai se f... Eu não sei. Há alguma interferência ali sempre no nosso Sim, programa. Vamos continuar. Pode continuar, Lúcio. Ok. Agora, já resolvemos o problema das correntes, não é? I1, I2, I3. Agora vamos ver a questão das malhas, não é? Vamos aplicar a lei das malhas. Então, vamos escolher 2 malhas. Vamos escolher a malha A, B, E, D, F, A, não é? E vamos escolher outra malha, B, C, D, E e B. E vamos circular no sentido horário. Pronto, vamos circular no sentido horário. Então, para a primeira malha, o que é que nós teríamos? Nós teríamos 2 forças eletromotrizes, conseguem ver uma de 10 volts e outra de 14 volts. Não é? E como nós vamos circular no sentido horário, nós teríamos, portanto, 10, que representa aqui a força eletromotriz aqui dessa primeira fonte, menos por quê? Nós estamos a circular na outra fonte de mais para menos, né? Vamos por menos 14 igual. Agora vamos colocar as quedas de tensão que estão a ocorrer nas 2 resistências, de 12 e de 3 ohms. Por exemplo, temos a corrente I1 que passa pela resistência de 2 ohms, então escrevemos 2 vezes de I1 mais... Desculpem, mas não, nesse caso teria que ser, desculpem, menos 3 vezes de I2, uma vez que estamos a encontrar, circulando no sentido horário, estamos a encontrar I2 em sentido contrário, menos, né? Nesse caso, 3 vezes de I2. Por exemplo, damos Enter e nós temos a segunda equação. E a terceira, para fechar essa situação, temos 3 equações com 3 incógnitas. Vamos circular aqui na malha BC, D, E, B e ver que temos 2 forças eletromotrizes, uma de 14 e outra de 7 volts, mas quando circulamos pela malha, nós encontramos aqui a primeira de menos para mais, então teríamos 14 volts. Vamos, nesse caso, adicionar 7 volts mais 7, são as somas das forças eletromotrizes, igual... Agora vamos para a queda de tensão. Temos uma queda de tensão na resistência de 3 ohms, que escrevemos 3 vezes de I2, e encontramos outra queda na de 5, mais 5 vezes de I3.
Damos Enter e pronto, temos as nossas 3 equações do GeoGebra, é tudo que o GeoGebra precisa para calcular as correntes. Vejam, selecionamos a primeira equação, clicando na tecla Control, nós clicamos na segunda, já selecionamos a segunda, selecionamos a terceira e clicamos em igual. E no instante o GeoGebra diz-nos qual é a corrente que passa em cada uma. Já resolveu o sistema de 3 equações com 3 incógnitas. Temos aqui a primeira corrente de 1 ampere, a segunda corrente de 2 amperes e a terceira corrente de 3 amperes. Portanto, vejam, é o poder do cálculo simbólico aqui usado, né, com muita facilidade. Né? Esse é o primeiro exemplo. E ainda podemos analisar o seguinte... Foda se ela gosta de piroca ou não. Mulher pra mim é depósito de porra, meu irmão. Eu meto a pica, gosto, viro as costas e vou embora. Porra, mulher já pode votar, já pode trabalhar daqui agora. Desculpa, estou tentando evitar. Ok, mas é algo... Bem, não sei de onde é que está. Não vamos amassar-nos com aquilo. Abrir. Nós podemos ainda, com base no mesmo problema, usar matrizes. Vejam a facilidade. O GeoGebra também permite o uso de matrizes. Podemos usar matrizes com muita facilidade. Reparem, ainda em cálculo simbólico. Como? Reparem, se analisarmos o mesmo sistema, pode ser escrito usando matrizes. Nós temos aqui uma matriz. Aqui temos, no fundo, o que é que nós temos? I1 mais I2 menos I3 tem que dar 0. Corresponde à nossa primeira equação. Temos também a segunda e a terceira, escrita em forma, questão de, aqui uma matriz, aqui um vetor coluna e aqui outro vetor coluna, que representam o mesmo problema de cima. Agora, como é que nós colocamos isso no GeoGebra? Facilmente nós podemos criar uma matriz aumentada. O que é que seria? É colocarmos os coeficientes 1, 1, menos 1 e 0 e criar uma matriz com esse aspecto. Vamos lá criar no instante. Chegamos aqui no GeoGebra, na caixa de entrada, nessa linha de entrada 5, por exemplo, e abrimos chavetas. Abrimos chavetas e vamos abrir mais uma chaveta. Nesse caso, o GeoGebra automaticamente fecha, não é? Mas vamos abrir mais uma para começar a colocar as linhas da nossa matriz. Então, 1, menos 1, e temos a primeira linha da nossa matriz aumentada. Vamos para a segunda linha, por exemplo, e temos 2, menos 3, 0, menos 4. E temos a segunda linha, vírgula. Abrimos a última vez a chaveta e temos 0, 3, 5 e 21. Temos a última linha. Damos Enter e temos aqui a nossa matriz aumentada, para o mesmo problema. E pronto, agora não custa nada. O que é que nós podemos fazer? Olha, vamos, já agora, no GeoGebra, nós podemos atribuir nomes ao que nós quisermos. Por exemplo, essa matriz, nós podemos dizer que ela chama-se, vamos criar aqui um nome para ela. Aqui, à frente, nós escrevemos, ela vai chamar matriz M. M, 2 pontos, igual, para atribuir. Em cálculo simbólico, nós não colocamos apenas igual, pomos 2 pontos antes do igual e damos Enter. Ok, como podem ver, agora a nossa matriz aumentada tem o nome M. E agora pedimos para o GeoGebra fazer, como é que se diz? Escalonar, o que nós chamamos de fazer um escalonamento. Vamos lá ver. Matriz, que começamos a escrever, matriz, e o próprio GeoGebra já ajuda, já diz, queres fazer o escalonamento da matriz? Ok, então digo, quero a matriz, que matriz? Matriz M, Enter. Ok, e como podem ver, ela está escalonada, dizendo precisamente que a primeira corrente é 1 ampere, a segunda corrente é 12 amperes e a terceira corrente é 3 amperes, tal como tínhamos obtido aqui no primeiro exemplo. Também uma ferramenta excelente aqui para o cálculo simbólico. Pronto, não sei se esse é o primeiro exemplo que eu trago, não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida antes de passar para o segundo exemplo. Alguma dúvida? Foi claro? Sim, a minha questão é o significado de escalonado. Para nós, aqui em Portugal, exatamente. aqui escalonado não é assim muito evidente. Não é muito...
No aspecto de que nós temos antes da diagonal, né? Quer dizer, temos aqui, no fundo, a nossa diagonal toda com 1, não é? E depois, podem ver que os valores abaixo da diagonal são todos 0, e acima da diagonal, quer dizer, sem incluir a última linha, não é? A última coluna, desculpem. Podem ver, então, vai passar com o rato para ver se consigo ajudar. Aqui tenho 3 zeros, e aqui temos a nossa diagonal com 1, 1, 1. Isso tem um significado que é o seguinte, é que quando voltamos para essa análise, tá? Nós estávamos, quer dizer que o coeficiente para I1, aqui, e como é que nós fazemos essa leitura? É 1 vezes I1 mais 0 vezes de I2 mais 0 vezes de I3 é igual a 1. Quer dizer que o valor de I1 é 1. E a mesma coisa para a segunda linha. Temos 0 vezes de I1 mais 1 vez de I2 mais 0 vezes de I3 dá 2. Então, quer dizer que I2 é 1. Ou seja, nós temos a maneira de fazer isso em matemática. A pessoa de matemática que está presente pode até nos auxiliar, que é, como é que diz, há vários métodos de pivô. Nós temos que arranjar um pivô e tal, e ir colocando, não é? Mas permite rapidamente ter, o GeoGebra permite rapidamente ter essa matriz sem muito trabalho. Mas o termo escalonado, não sei se podia ser substituído por outro, não é? Não tenho, assim, muita certeza disso. Ok, tá bom. Ok. Então, podemos passar para o segundo exemplo. Ok. Agora vamos apagar, vamos apagar rapidamente aqui. Clicamos na primeira e clicamos na última com o Shift carregado e Del. Desculpa, pode ser assim, apagar todas as 6 linhas e pronto. Apagamos também esses 2 pontinhos aqui, Del e também Del, o B. Pronto, vamos apagar também essas imagens e também esta aqui. Vamos fechar a janela CAS, né? Já vimos um bocadinho. Agora vamos ver uma outra potencialidade, que é a questão do ajuste linear. Em física, muitas vezes precisamos fazer um ajuste linear e o GeoGebra também é poderoso nesse aspecto, não é? E vamos ver um problema que pode acontecer na física. Por exemplo, navegador, e aqui vamos abrir esse problema. Temos aqui um pequeno exercício em que queremos determinar o coeficiente de atrito dinâmico. Temos uma caixa que vamos tentar experimentalmente, ela vai ter um movimento retilíneo, vamos tentar que ela tenha um movimento retilíneo uniforme, sendo assim a força medida, não é, com dinamômetro eventualmente, seria igual à força de atrito, um módulo, né, da força de atrito que atua em sentido entre o bloco e a superfície. Então, temos aqui, no fundo, a expressão que vemos é o módulo dessa força F, que puxa a caixa, com movimento retilíneo uniforme, seria o produto do coeficiente de atrito dinâmico pela reação normal. Entendemos aqui que o M vezes G é a reação normal quando o objeto move-se na superfície horizontal. Quer dizer, a mesa responde com mg. Pronto, então, fizemos a nossa experiência, em que foram quantos testes? Temos aqui 1, 2, 3, 6 testes, variando a massa e obtendo valores da força. E agora queremos fazer um ajuste linear, uma vez que o declive da nossa reta, seria o produto do coeficiente de atrito vezes a aceleração da gravidade. Notem que F a dividir por M seria uma constante, porque o G é o 9,8, estamos aqui a 9,8, e o nosso coeficiente também estamos a supor constante. Então, teríamos uma... Então, com o GeoGebra também, quase como uma folha de cálculos, nós abrimos o menu, vamos para a janela de folha de cálculo, aqui como está em português do Brasil, está aparece a palavra planilha, não é? Planilha. Nós clicamos e abrimos aqui a nossa janela, temos aqui a nossa janela. Então, o que é que temos que fazer? Vamos introduzir aqui rapidamente o valor da massa, vamos por aqui só como indicação, massa em quilogramas e força em Newton. Ok, em Newton, desculpem, em maiúsculo. Ok, então vamos lá rapidamente introduzir aqui 2, 4, 5, 10,
quilogramas, 20. Não estamos preocupados com os algarismos por enquanto. Vamos só escrever assim. Ok, e a força 12,5, por exemplo. 23,5. 30. 61. 117 e, finalmente, 294,0 Newton. Okay. Então, temos os dados induzidos, é tudo que o GeoGebra precisa para fazer uma análise bivariada. E nós clicamos, selecionamos os dados, reparem. Logo que clicamos e selecionamos os dados, podemos notar que o menu alterou-se. Temos agora um menu com... Aqui, clicando nessa ferramenta, reparem que conseguimos ver análise bivariada. E clicando em bivariada, aparece-nos aqui uma nuvem de pontos. Podemos, aqui embaixo, clicar em modelo linear e temos a equação da reta de ajuste. Temos o declive da reta, 5,862, não seria o valor do coeficiente de atrito, uma vez que temos que dividir o 5,862 por 9,8. Tá bem? O que é que conseguimos ver ainda? Conseguimos ver as várias médias e somatórios, porque é muito importante se queremos tirar os erros, porque a pessoa vai apresentar o resultado como? Quais são os algarismos significativos aqui? Vai até onde? Até o 2? Será que o C já é incerto? Será que o 12 é que é o incerto? Então, a desvantagem é que o GeoGebra dá-nos as várias somas, né? Mas não nos dá o delta M, no fundo, o erro do declive, e nem o erro da interseção, né? Coisa que o Excel faria facilmente, né? Teríamos que aqui calcular esse erro, tá? Não sei se até agora tem alguma pergunta. Sim, a minha pergunta é se é possível forçar o ajuste linear a passar pela origem, porque seria, digamos, a física do problema seria para força zero, devíamos ter, ou para massa. Portanto, é possível forçar a passagem pela origem? Não, quer dizer, esses são os nossos dados experimentais. É provável que haja não é nós a forçarmos a interseção. Alguma coisa está acontecendo na experiência que faz com que haja eventualmente essa pequena diferença. Estou a pensar, pode haver um erro inicial, né? Um erro inicial, antes de aplicar qualquer força ao sistema, né? Sim, mas isso é uma discussão a ter a posteriori, estou a dizer. A pergunta é, o Excel permite, a gente clica lá, quer forçar a passagem pela origem? Sim, senhor. Posso obrigar a passar? O Excel não, o GeoGebra, né? O GeoGebra não tem essa opção, então. Não tem. Primeiro, no meu conhecimento, não é? Não temos. Por exemplo, veja só uma análise rápida com o Excel. Partilhe aqui e... Não, Lúcio, deixa-me ver. Lúcio, coloca o ponto 00, vê o que acontece. Na sua apresentação do GeoGebra, coloca um ponto 00. Já vai, um momento. Desculpe, desligar isso, desculpe. Desculpem. Onde nós estávamos? Ponto 00. Vamos então partilhar aqui. Inserir um 00 nos nossos dados, seria? Isso. É isso que... Na nossa planilha. Vamos fechar. Vamos voltar aqui no instante. Fechar. Vamos tentar. É que aqui realmente arrancamos nisso. Ok. Vamos tentar fazer o seguinte. Quando for 0, certo? Isso. 0. Mesmo assim, porque o mínimo... Os resíduos, o mínimo quadrados, ele não força a passagem pelo 00. Portanto, ele tenta encontrar uma reta que minimiza os erros. Entendi. Não é?
Eventualmente, fazer uma reta passar pelo 0, 0 não significa minimizar os erros. O que nós queremos é minimizar os quadrados, né? Os desvios. Ok, mas tentamos com o 0, 0, por exemplo, e ver o que agora acontece, fazendo o mesmo trabalho. Vamos lá. Desculpem. E vamos lá, análise bivariada. Como podem ver, ainda continuamos com o nosso, com a nossa interseção não sendo 0, 0. Claro, isso nós nas aulas de física experimental chamamos a atenção aos alunos que existem erros aleatórios, existem erros sistemáticos e, portanto, nós teríamos que calcular. Nesse caso, a atividade começou e, eventualmente, temos de ter algum erro, né, já que não está a ser contabilizado e, portanto, está a influenciar. Não sei se algum participante poderia colaborar e dizer realmente, dar uma... Por que não aparece a bolinha preta no 0, 0? Por que não aparece a bolinha preta no 0, 0? Está lá, no 0, 0 está lá. O 0 é que está fora de... A origem do eixo não está no 0, 0. O 0, 0 está lá. O 0, 0 está lá. O 0 está lá. Não, o 0, 0 está lá. Mas... Perfeito, Luiz. Ok, mas podemos fazer o seguinte, isso é feito automaticamente, mas vejam o que pode acontecer no GeoGebra. Nós podemos selecionar tudo que está cá e, com um clique direito, criar uma lista de pontos. E quando nós criamos, ou até fazer o seguinte, desculpem, olhem o que vai acontecer, que é ainda mais rápido. Nós selecionamos o conjunto de dados, pedimos análise bivariada, ok, apresenta isto, e fazemos o seguinte, copiamos isso para a janela de visualização, ok, e fechamos essa análise automática que o GeoGebra fez. Ok, como podem ver, vamos lá, ampliar para enquadrar, nós temos aqui o 0, 0. Aqui um textozinho que vamos apagar esse ponto, não faz parte do nosso ajuste, é da imagem. Vamos apagar essa figura por enquanto. Temos aqui, e fazer mais um zoom, para enquadrar, temos aqui um conjunto de pontos, incluindo o 0, 0, agora. Né? E a reta de regressão, também podem ver na janela de álgebra os valores. Claro que aparece agora com duas casas decimais. Nós não estamos a fazer análise de erros aqui, estamos só... Mas no GeoGebra nós podemos definir, clicando no menu e em configurações, nós podemos definir quantas casas decimais queremos no resultado. Por exemplo, 4 casas decimais. E vamos ver o que aconteceu. Agora temos o resultado com 4 casas decimais. Tá bem? O valor de UD, nesse caso, seria aproximadamente quanto? UD igual, e podemos pegar em 5,86, nesse caso já o 00 operou o nosso exame foi 87, não é? O 00 está ali, dividido por 9,8, por exemplo. E teríamos, portanto, aproximadamente 0,60, não é? Por aí, como nosso coeficiente de atrito. Como disse, a análise, só para verem a diferença com o Excel. No Excel, vamos lá, parar a partilha. E aqui no instante, desculpem, mais uma coisinha. Vamos lá partilhar uma janela e vamos ver se eu consigo ter convosco aqui. No Excel, o mesmo conjunto de dados, sem o 00, pronto, nesse caso temos para o 00, né? Mas pronto. Temos isto e com 2 cliques, né? Inserir nuvem de pontos, e nós teríamos, conseguem ver, né? Conseguíamos ter exatamente a mesma coisa, e a linha de tendência, clica de inserir linha de tendência, não é? Excel linear, e pronto, e a equação da reta, mostrar a equação no gráfico, mostrar o R ao quadrado, e pronto, teríamos aqui também os mesmos resultados praticamente igual. Só que com uma vantagem, se nós formos para o dados e pedir análise de dados, não é? Análise de dados, e colocarmos regressão, vamos para a regressão e dissemos OK, e o Excel pergunta-nos onde é que estão os valores de Y? OK, selecionamos aqui os valores da força e selecionamos os valores da massa para o X. E vamos ver os residuais, vamos pedir que desenhe os valores de resíduos e dizemos OK, por exemplo. Conseguem ver a diferença? Aqui nós temos algo interessante, temos não só
os coeficientes, como temos o erro padrão, o que nos permite ver que o algarismo C é o algarismo já com grande incerteza, porque, reparem, temos aqui 0,02, quer dizer que deixar o produto do coeficiente de atrito vezes a gravidade com 5,86 já é uma boa, seria um bom resultado, ou seja, teríamos 5,86 mais ou menos, quanto? 0,02. Isso para análise de erros, né? O Excel tem essa vantagem, rapidamente dá-nos esse erro padrão, tanto para a interseção como para o declive. Ok, era só uma dicasinha aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta para passar para o exemplo 3. Eu tenho uma pergunta, Lúcio. Muitas vezes nós temos erro, muitas vezes nós temos o erro experimental também na medida da força, por exemplo. Sim. Você pode inserir esse erro experimental na sua análise? Bem, eu inseri. Quando usamos habitualmente aqui em física experimental, sim, diga. Ou seja, cada pontinho tem uma barra de erro associada. E isso influencia o ajuste. Certo. Nós não vamos conseguir que a linha passe pela origem, a não ser que fosse uma correlação perfeita. Né? Ela vai tentar minimizar os desvios. Mas mesmo quando, como o Rogério acaba de dizer, as fórmulas que nós usamos para essa estatística tomam em conta que o que está acontecendo no eixo do X é como se a medição da massa não tivesse erro. Ou seja, estamos a aplicar uma fórmula em que nós estamos a verificar o que está acontecendo no eixo dos Y, certo? Mas tomando como que o eixo do X foi uma medição exata, não é? E, portanto, não sei se tem feito de outra maneira, mas tudo isso toma em conta que nós estamos muito focados no que está acontecendo em desvio de Y, como o Rogério diz, da força, mas que estejamos em outras palavras, como se essas massas que fomos fixando fossem coisas exatas. Mas pronto. Mas a força também, você está assumindo que a medida da força é exata, né? Certo. Como? Ok. Ok, podemos avançar para o último exemplo, talvez. Ok. Toda a gente está... Alô? Conseguiu ouvir? Ok. Sim, pode passar para o último exemplo. Ok, vamos partilhar o GeoGebra. Estamos com isto aqui, portanto, conseguimos resolver com algum cuidado, mas realmente o que as pessoas discutem nas aulas de física experimental, realmente a questão dos erros é sempre uma questão de grande discussão, como apresentar os resultados, não é? Que esse é um problema. Ok, vamos apagar então aqui o nosso ambiente, deixando tudo limpo, del, essas letras também del. E podemos também, sempre que estamos a usar o GeoGebra, não temos uma janela, vamos fechar essa janela de folha de cálculo. Ok, então vamos agora para há dias estávamos em aula de didática de física e uma das professoras do 7º ano estava com alguma dificuldade em compreender essa passagem do texto do livro, do texto de apoio, que era, deixa-me mostrar, deixa eu ver se aparece bem, desculpem, cancelar. Desculpem, vou fechar o GeoGebra, é melhor fechar e tornar a abrir, porque alguma coisa não está a fazer bem. Vamos lá abrir o GeoGebra outra vez. Não carregou bem a imagem, não sei porquê. Ok. Inserir a imagem. Ok. Navegador. E vamos lá para o problema. Ok, temos o problema era este. Não sei se as pessoas... Lúcio, você não está compartilhando a tela. Como é que conseguem fazer? Sim? Você tem que compartilhar a tela, não estamos vendo a sua tela. Exato. Estou falando e estou fazendo besteira.
Ok, não sei se agora conseguem ver, tá? Assim. Tá, não? Não, assim. Não? Ok, tá? Sim, sim. Podemos avançar. Ok, então nós temos essa situação que surge nos manuais de sétima classe. Sétima classe física, aqui, portanto, é o seguinte, de uma lua nova até outra lua nova passam 29,5 dias. Isso é tirado do livro, né? Por que razão esse tempo é diferente do período de translação da lua? De 27,3 dias. É um problema que surgiu ali. Diga, pô. Não pode continuar. Alguém tem uma ideia? Exato. Ok, é claro que o livro apresenta como resposta que enquanto a Lua orbita em torno da Terra, a Terra orbita em torno do Sol. E por isso a Lua leva mais tempo até ficar de novo com a mesma fase. Agora, isto é que aparece como resposta. Agora, como o professor visualiza, o professor estava em dúvidas como isso pode ser visualizado, não é? E está aqui um outro momento em que o GeoGebra é útil. Nós podemos, com alguns objetos, criar uma pequena animação e rapidamente tirarmos essa dúvida. E vamos lá pôr a mão à massa para essa última tarefa e tentar ver como é que em poucos minutos podemos ajudar os professores a compreender a situação. Então, a primeira coisa que é muito importante quando queremos criar uma animação no GeoGebra é um controlo deslizante. O que seria um controlo deslizante? Nós clicamos aqui no menu, que habitualmente é o A igual a 2, tem aqui um A igual a 2 com um controlo deslizante, clicamos em cima, pedimos para inserir o controlo deslizante e pedimos um local para inserir o controlo. Vamos clicar aqui, pronto. Então, vamos chamar o nosso controle deslizante de T. Conseguem ver essa parte? Não sei se é difícil. Essa aqui conseguem ver? Não. Estou a inserir controle deslizante. Sim. Não consegue? Consigo, tá, estou a escrever T, ok. Mínimo vai ser 0. Vamos para um tempo máximo, pode ser de 365,25, significando para nós dias, não é? Por exemplo. E aqui no incremento podemos dar passos de 0,5, tá bem? Para a animação ficar um pouquinho mais lenta, não é? Quanto ao controle, quanto à animação, vamos pedir uma velocidade também pequenina para não, pode ser 0,05, por exemplo, para não ser muito rápido. E como é que queremos que o controle deslizante se comporte? Oscilando? Não, vamos pôr apenas numa vez só, crescente, por exemplo. E dizemos, ok. Ok, eu acho que cancelar aqui, não tem nada isso. Será que eu fiz alguma besteira? Cancelar, desculpe. Aqui. O controle deslizante ficou muito em cima e já voltou para ser A outra vez, desculpem. Esse não devia ser o A. Vamos lá no instante mudar. Né? Duplo clique em cima das configurações, desculpem. E vamos para o mínimo, vai ser 0. O máximo vai ser 365,25. Vamos também colocar o incremento de 0,05. A velocidade já está em 0,5, crescente. Ok, acho que está tudo bem. O T, vamos o básico, vamos pôr a letra T para ser tempo, para significar para nós tempo. Damos Enter. Ok. Temos aqui um controle deslizante que, olha, clicando em play, podem ver, o tempo vai passando e vai significar para nós os dias. Ok, pausa. Agora, vamos criar um ponto, e este ponto vai representar para nós o Sol. Por exemplo, o ponto Sol, nós escrevemos aqui na Sol, igual, e vamos pôr a coordenada 0. Né? Portanto, criar o ponto Sol, 0,0. Como podem ver, temos aqui agora na janela da visualização do Sol. Vamos criar um ponto que vai representar a Terra. Então, escrevemos Terra, 2 pontos, e colocamos aqui, vamos colocar aqui o que será,
qual vai ser o comportamento da Terra no eixo do X e qual vai ser o seu comportamento no eixo dos Y. Para isso, vamos usar no eixo, como fosse o cosseno para o eixo do X e o seno para o eixo dos Y. E vamos, por exemplo, colocar aqui a Terra com um raio em relação ao Sol, aqui um raio de 4, por exemplo. Então, escrevemos 4 vezes cosseno, abre parênteses, e vamos pôr a frequência angular da Terra multiplicada pelo T. Ok? Então, pomos 2 vezes π, dividimos pelo período de translação da Terra, que seria 365,25, e tudo isto podemos multiplicar por T. Isso está acontecendo no eixo do X. E o que é que queremos que aconteça no eixo dos Y? Vírgula. Queremos que continue a ser 4, mas vamos multiplicar pelo seno agora. Seno, abre parênteses, repetimos outra vez qual seria a frequência, 2 vezes de π, dividido pelos 365,25, e avançamos um bocadinho, multiplicamos por T. Enter. Ok, vamos voltar o tempo para o zero. Como podem ver, a Terra está aqui, já estamos... E ela comporta-se da seguinte maneira, olha. Vamos clicar em Terra e clique direito e pedir para exibir rastro. E quando nós clicarmos em tempo, já conseguimos notar o movimento. A Terra está movendo-se à volta do Sol. Ok. Por enquanto, já resolvemos o problema da Terra. Vamos resolver o problema da Lua. Ok, clicamos em pausa, retrocedemos o tempo. Ok, clicamos, mexemos o ambiente. Vamos criar um último ponto, que seria, nesse caso, a Lua. Lua, 2 pontos, e vamos colocar... a Lua vai mover-se em torno da Terra, por isso vamos escrever que a posição da Lua será a posição da Terra, mais agora vamos pôr outra vez um ponto que vai mover-se, que vai no eixo do X, seria o cosseno, e no eixo do Y, o seno. Teríamos, então, só que não vamos usar o mesmo raio, vamos usar apenas o raio de 1. Né? Embora estamos a violar aqui as escalas, não é? Isso não está a escala, mas vamos colocar aqui cosseno, abrir parênteses, e agora usamos a frequência angular, né? Da Lua. Seria 2π, está quase na hora, ok. 2π a dividir por 27,3. Ok? Multiplicamos tudo por T, vamos lá rápido, vezes T, vírgula, no fundo é mais uma função paramétrica aqui para o outro lado, seria seno, abrir parênteses, e escrevemos 2π, 2 vezes π, dividido por 27,3. Atenção que a vírgula, Atenção que a vírgula tem que estar fora do parênteses do cosseno. Obrigado, fiz uma besteira, tem aqui. Obrigado, Rogério, pela ajuda. Temos aqui cosseno, e aqui devíamos fechar parênteses. Obrigado, Rogério, pela ajuda. É isto. Foi o Luiz, não foi o Rogério. Por enquanto, falta multiplicar pelo tempo. Luiz, obrigado, Luiz. É assim mesmo, obrigado. Vezes T. Pronto, vamos dar Enter e ver se está tudo bem. Ok, temos a Lua bem criada. Agora vamos fazer o seguinte, vamos introduzir 2 vetores para fechar. Um vetor que saia da Terra para a Lua e outro vetor que saia do Sol para a Terra. Fazemos assim, no menu, inserir um vetor, e esse vetor arrancamos aqui do Sol até a Terra. E um outro vetor, podemos tirar o rótulo, clique direito e tiramos exibir rótulo, para não ter esse U ali em cima. E vamos outra vez, mais um vetor agora da Terra para a Lua. Ok? Eu acho que está tudo bem, por enquanto. Seria o vetor V. Também podemos tirar o rótulo do vetor V. Já não tem rótulo. E já está. Então, o que é que nós temos? Esse momento... Ctrl Z. Esse momento seria o momento, por exemplo, em que nós temos a Terra entre e o Sol, não estamos a falar de eclipse da Lua, uma vez que o plano da Horta, um momento em que não há eclipse da Lua, né? Mas que estamos em fase de Lua cheia. Estamos em fase de Lua cheia. Agora vamos pôr o simulador a correr e ver o que é que acontece. Vamos pôr também o rastro para a Lua. Rastro para a Lua.
Ok, vamos ver o que é que vai acontecer. Play. Ok, lá vai a Lua em volta do Sol. E também temos a volta da Terra. E tem... Ok, vamos tentar pôr um pausa nesse momento, e pausa, por exemplo. Como podem ver, a Lua está uma volta, ou seja, em torno da Terra. No entanto, ainda não estamos ainda falta um bocadinho, vamos pôr passo a passo, mais um bocadinho, vamos ver, talvez aqui. Ok, 27, 21, 22, mais ou menos por aqui, só para não roubar muito tempo, assim, vamos ver. Ok, nesse momento, a Lua dá uma volta em torno da Terra. No entanto, ainda falta um bocadinho, falta para termos a fase de lua cheia, que só aconteceria alguns dias depois. Olha, vamos lá puxar um bocadinho agora o tempo. E agora, sim, mais ou menos, 9, já passou um bocadinho, mas podíamos recuar no tempo, e teríamos agora uma vez mais a fase de lua cheia. Como pode ver, mais uma vez o GeoGebra ajuda, né? Às vezes estamos com uma pequena dúvida, e uma pequena animação rapidamente mostra, esclarece ou ajuda no esclarecimento dessa dúvida. Ok, é mais um exemplo, não é? Não sei se há também alguma pergunta para nós fecharmos a sessão. Alguma pergunta para o Lúcio? Você acabou, Lúcio, a sua apresentação? Sim, eu praticamente queria deixar não é para simular mais nada, mas mostrar que mesmo no campo da óptica, por exemplo, essa é mais uma imagem que não vamos fazer, mas que podem, só para notarem aqui, por exemplo, com GeoGebra nós podemos resolver problemas desse tipo, não é? Vamos por aqui. Temos aqui no campo da óptica, né? Imaginem, temos essa caneta, temos essa... É uma questão da Olimpíada de Física, né? Por exemplo. Tem uma caneta e temos a opção A, B, C e D. Isso pode ser meio uma pergunta da Olimpíada de Física nas questões objetivas, né? E agora nós queremos saber qual seria a opção. Ok, na questão do treinamento, formação, o GeoGebra como ferramenta, né? Que é muito bom em geometria, ajuda rapidamente o aluno a perceber, não só resolver esse problema, como saber se eu afastasse mais a caneta, aproximasse mais a caneta, o que é que aconteceria? Aqui são alguns exemplos que eu trago que podem ajudar realmente. Mas é tudo, Rogério, pode começar a fechar a sessão. Muito obrigado, Lúcio. Vou sair da partilha. Vou começar a fazer perguntas e as outras pessoas podem fazer também. Eu tenho uma curiosidade, mas é mais sobre... você está usando o GeoGebra na Universidade de São Tomé e Príncipe. Eu tenho uma curiosidade de saber, na Universidade de São Tomé e Príncipe, se tem cursos de física, de bacharelado, licenciatura, ou você usa isso mais para os cursos de engenharia? Como que isso funciona? Tem cursos de física, de bacharelado, licenciatura, ou não? Exato. Atualmente nós temos o curso de licenciatura em física, e eu sou um dos professores, precisamente por ter o curso contribuo na área da didática da física, e em outras, em Física Geral 1, Física Geral 2. Temos o curso de licenciatura em Física, que é de 4 anos. Né? Atualmente temos 2 anos a funcionar, temos o segundo ano e o terceiro ano. Não temos nenhum grupo no quarto, nem temos nenhum no primeiro, porque, infelizmente, este ano letivo, as inscrições em Física foram muito baixas, quase não tivemos o arranque do curso do primeiro ano. Portanto, estamos com o grupo do segundo ano e que também são muito poucos alunos, aproximadamente 20 alunos no curso do segundo ano, e o terceiro ano apenas com 5 alunos. Portanto, é uma situação na faculdade para física difícil. Né? Então, e nós, nessa onda da ética da física, nós tentamos, durante a elaboração do plano de aula, etc., os alunos vão diversificando os recursos em sala de aulas, muitos deles já são professores, de forma a motivar também os estudantes, né, no ensino básico e secundário, a ganharem o gosto pela física. E qual é a resposta dos alunos com relação ao uso do GeoGebra? Eles
eles gostam disso? Eles podem usar isso também para a sala de aula no ensino secundário? A reclamação realmente deles é que nós vamos motivando, não só para o GeoGebra, é para o Python. Eles têm que, fazemos questão que eles aprendam a programar em Python, né? Aprendam a usar microcontroladores em aulas de eletrônica, aprendam a usar mesmo algumas ferramentas que nós temos aqui, mas que não são obtidas de forma, ou seja, o MATLAB, etc., o Excel, ou seja, diversificar os recursos. Eles gostam, mas a questão que eles colocam é no terreno, nas salas de aula, tem muito as escolas que não têm projetor, as escolas que não têm laboratório, nem têm, às vezes, tomadas para ligar o computador pessoal. Entendi. Então, ou seja, mas nós vamos naquela de que eles são futuros professores e devem saber saber usar o que está disponível, mas eles ficam infelizes porque realmente vão para o terreno e estão insatisfeitos com o estilo de trabalho que fazem, por exemplo, porque no fundo não conseguem pôr em prática muita coisa, quase não têm condições, quase é muita criatividade para levar algum material de baixo custo, ou, né, porque não têm ferramentas. É uma situação, não é uma situação mais satisfatória, digamos. Bom, tem mais perguntas para o Lúcio? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tinha levantado a mão, não sei se... Senhor Horácio, por favor. Olá, boa tarde a todos. As perguntas que tinha, o Rogério já fez. Portanto, eu tinha... Agora, a última era mais um desafio, porque eu achei muito interessante esta apresentação do Lúcio na simulação do binómio Terra-Lua à volta do Sol. E nós temos uma coisa muito interessante, temos uma série de dados, aliás, eu já falei nisto na conferência de física, sobre as medidas da gravidade com o pêndulo mundial. E, portanto, o que eu gostava de saber do Lúcio é se ele consegue... Portanto, ele fez aqui uma simulação, obviamente, com valores que são irreais, mas se fossem usados fatores reais, se poderia ser calculada com alguma precisão a gravidade para depois podermos comparar com as medidas do pêndulo mundial. E seria até um projeto interessante para, eventualmente, na próxima conferência, apresentar os resultados. Portanto, eu vou tentar disponibilizar a série que temos mais recente, que vai agora acabar no final de fevereiro, que foi uma série que estamos a obter no Tagus Park, em Oeiras, com um pêndulo com 8 metros de cabo. Portanto, com alguma precisão bastante elevada. E era interessante tu, com esta simulação, tentares ir um desafio um bocadinho mais à frente, determinar quanto é que seria a gravidade medida na Terra real, não é? E depois tentar comparar com a série que nós temos, que obviamente isto são valores muito pequenos, da ordem de 10 a menos 4, portanto é difícil, para já medir com precisão, e depois a comparação também não sei se vai ser fácil, mas tentarmos ver se conseguimos fazer alguma coisa interessante. Está aqui, eu anotei, Horácio, vamos. Sem mencionar que, olha, ainda bem que falo, nas aulas principalmente informática para o ensino da física e física experimental, fazemos questão sempre de usar os laboratórios remotos, né? Não só o ELAB, né? A questão da experiência do pêndulo, como também outros ligados à óptica, alguns também brasileiros ligados ao plano inclinado. Né? Portanto, é outra ferramenta que temos também usado com os alunos da licenciatura em Física. Ok, obrigado. Obrigado, Horácio. Mais alguma pergunta? Posso fazer uma? Agora, Sim, eu não sabia que vocês tinham o curso de Física a funcionar. Parabéns, é útil. Mas como é que vocês, tanto quanto eu sei, não há muitos físicos. Como é que vocês conseguem cobrir os vários campos da física? Por exemplo, vocês conseguem ensinar mecânica quântica? Têm docentes? Aqui quem sobra para o professor Pinheiro, não é?
O professor Pinhor é que resolve. Habitualmente, quer dizer, temos a licenciatura em Física, mas como é uma licenciatura em Física muito focada para o ensino, né? Principalmente a formação de professores, para o ensino secundário, básico, né? Para, quando eu digo básico, 7ª, 8ª, 9ª, menos de uma... Quer dizer, é tudo muito para esse campo, e realmente o que a professora Conceição acaba de dizer é uma dificuldade. Nós temos concursos, oferecemos, a universidade abre concursos para a inscrição de professores, e não aparecem professores para a área, com candidaturas para a física, o que seria, para mim, seria excelente. Até gostaria de saber a nível nacional quantas pessoas têm mestrado ou têm coisas, enfim, e quando damos por ela, botamos ali o professor Pinheiro, o professor Carlos Miguel, que contribui com certas cadeiras, mas tem mestrado em matemática e aplicações, também só tem a licenciatura em física. Pessoalmente, também só tenho a licenciatura em física, não tenho mestrado em física, mas estamos a formar licenciados. Tenho mestrado em matemática, não é? Mas em física é só a licenciatura. Entretanto, estamos a formar também pessoas para serem licenciados. O que a Conceição acaba de dizer é uma preocupação da universidade. O número de professores é muito, muito reduzido. Praticamente, temos aqui no curso a funcionar da área, né? Porque temos professores de língua portuguesa, de línguas, etc., mas ligados à física, por volta de 4 professores. Por isso, vocês conseguem ensinar a mecânica, o eletromagnetismo, a termodinâmica... Eventualmente a ótica... Física clássica. A ótica, a chamada física clássica, e depois o Pinheiro, como tem aquela componente de relatividade e não sei quanto, geralmente ensina um bocadinho dessa componente também. Exato. Mais ligado à relatividade e também a questão de... Dividimos, às vezes, o trabalho, temos aquele capítulo da mecânica dos fluidos, não é? Também não é muito... Mas, realmente, a mecânica quântica é difícil, não é? É uma parte e tal. E física atômica nuclear também. Consegues dar isso? Sim. Não, física atômica... Habitualmente, o professor Pinheiro também fica com física nuclear e atômica. Tenho, não é? Não tenho dado física nuclear e atômica. Achas que era muito difícil, por exemplo, fazer algumas palestras via Zoom para os alunos de alguns temas da física que vocês aí não tenham e que se pudessem organizar de uma, sei lá, não digo às quintas-feiras, mas às quartas, haver umas palestras de física sobre assuntos que vocês achavam que os alunos deviam ser informados? Acho que sim, é algo que não... Porque habitualmente quarta-feira é o dia que em física os professores têm tempo. Por exemplo. Quarta-feira, mas também tem... Porque os alunos, fala bem, mas os alunos têm precisamente um dia por semana livres. Nós podemos... Alunos, professores, né? Porque no fundo são alunos, mas também são professores. E tem um dia da semana livre que podemos utilizar como momento para esse upgrade, esse apoio. Tanto é que eu já os convido para assistirem às palestras da UFPLP. Ok. Tá tudo. Ok, pronto. Eu acho que sim, fica já marcado isto, esse envolvimento dos alunos de licenciatura em Física nas sessões mensais, né, da UF, já para dar um ponto de partida. Sem contar que em 20, sobre mecânica quântica, nós também teremos a escola quântica a ocorrer, parece em abril, se não me engano é abril, né? Já fomos convidados, os alunos também estarão a participar como é que se diz? No fundo, essa comunidade de escolas quânticas, que é uma atividade também, não sei se já ouviram falar. Não. É uma iniciativa de que país, Lúcio? É Portugal. É o Omar Yasser? Exatamente. É do Omar. Sim. Eu conheço o Omar Yasser, que é do IST. Tem a desenvolver uma escola quântica. Isso é engraçado, é ótimo, até porque ele é muito pedagógico, eles são muito claros.
Já participamos num momento, digo, penso que foi o ano passado, sim, participamos no ano passado e o convite voltou e já estou informando os estudantes do curso que teremos mais uma sessão. Mas pronto, eu marquei aqui as palestras, para eles também passam a participar nas palestras mensais, né? E criamos, e sem esquecer o que o Rogério acabou de dizer, que é criar talvez uma comunidade de intercâmbio, onde os problemas possam ser discutidos, não só de problemas do ensino, mas também ligados à investigação. Né? Essa ideia de uma mentoria, uma plataforma para fazer mentorias de comunicação. Eu acho que a Graça estava com a mão levantada, mas ela baixou. Graça, você ainda tem pergunta? Sim, tenho uma pergunta. Bom, em primeiro lugar, dar os parabéns ao Lúcio pelo trabalho e pela dedicação que tem mostrado e pela comunicação que fez aqui para nós. E depois perguntar se haveria interesse em estabelecer algum tipo de parceria com uma escola portuguesa, por exemplo, em que pudéssemos transpor alguma formação a nível experimental ou a nível mais de assuntos, de temas muito específicos para os quais vocês não tivessem as devidas valências. Se houver interesse, eu posso questionar, posso levar essa questão para o meu departamento e depois para a direção da escola. E depois apresentar. Ok, vou colocar o coordenador, vou colocar essa situação já. Eu acho que o professor Pinhão deve saber, mas eu vou mesmo assim reforçar uma vez mais essa abertura, porque realmente para nós seria uma vantagem, não só. Porque voltamos à pergunta da Conceição: quantas pessoas, um curso de licenciatura em física, não é? Como corre se só temos 4 a 5 professores da área, não é? Temos outros professores que engrossam, mas são de português, de organização escolar, outras coisas, mas mesmo da física, 4 a contribuírem, não é? Que é muito pouco. Obrigado, Graça. A sugestão seria fazer algo modular, portanto, alguém ir aí uma semana e nessa semana fazer uma formação. Não é o ideal, mas numa primeira fase é preciso começar por algum lado, não é? Ali, exatamente. Muito do estilo que o Évora faz, as formações, mesmo a matemática aplicada, o mestrado em matemática foi feita consegui fazer nesses moldes, né? A universidade vai mandando professores de 15 em 15, com esses intervalos de 15, e as unidades curriculares vão avançando. Foi mesmo assim. Obrigado, Graça. Anotei e vou partilhar com o professor Penhor, que é o coordenador, e sabermos como fazer essa parceria. O professor Penhor está com a levantada. Penhor, por favor. Está ali o professor Penhor, afinal, então, olha... Obrigado. Portanto, eu ouvi, portanto, também anotei as ideias, que são muito valiosas, e nós, do nosso lado, vamos elencar as áreas onde nós temos mais dificuldades, não é? E ver com os parceiros onde e quando é que poderão intervir. E passará naturalmente por uma assinatura de um protocolo entre a universidade e a instituição em causa, então, de poder-se avançar com essas ideias. Aliás, é um processo que já, nos outros cursos, já tem estado a funcionar. Obrigado. Obrigado. Eu tenho uma pergunta de curiosidade também, Lúcio e Manuel, se vocês puderem, porque você mencionou que não existe uma procura muito grande para o curso de licenciatura em física. Inclusive, vocês estão com turmas que não estão preenchidas. A pergunta é se existe ou não uma falta de professores de física para o ensino básico, para o ensino médio em São Tomé ou em Príncipe, ou se não existe essa demanda de professores e por isso que não há uma procura por esse curso. Posso responder? Exato, professor. Até porque, ao nível da física, ao nível do ensino secundário, ainda existe carência de professores. Há muito caso de alguns professores lecionando sem formação específica em física.
há um fenômeno que tem acontecido, não é a primeira vez, não é? Vem sempre acontecendo. Há muito pouca adesão dos alunos aos cursos de física. Desde a altura em que nós portanto, fazíamos curso ao nível bacharelato, sempre houve essa dificuldade. E este ano as coisas se complicaram mais, porque este ano, não é só a nível da física, de uma forma geral, houve uma fraca procura dos cursos em relação aos outros anos. Então, é um fenômeno que tem estado a acontecer devido ao fenômeno ligado também à migração. Portanto, muitos estudantes jovens estão a abandonar o país para arranjar outras melhores condições de vida em outros países. Então, esse ano foi uma situação geral, particularmente para o curso de Física. Entendo. Muito obrigado. A Sônia está com a mão levantada também. Sônia, por favor. Obrigada, professor Rogério. Em primeira mão, queria agradecer e parabenizar aqui o Lúcio pela apresentação. Eu gostei muito, principalmente da parte da simulação, porque permite manter os alunos atentos e isso ajuda. Vejo que anda a fazer aqui muitas gingajogas de modo a que mantenham os seus alunos com interesse na física. A minha questão vai na linha do professor Rogério, aqui da questão de poucos inscritos na licenciatura de Física. Será que temos poucos inscritos porque os que já todos têm a licenciatura e provavelmente queriam um mestrado ou um doutoramento? Porque estou a tentar comparar com a realidade de Cabo Verde, em que os professores do ensino secundário já todos têm a licenciatura, ou 90 e tal por cento já têm a licenciatura. Eles agora ambicionam um grau acima. Qual é o vosso plano estratégico para oferecer mestrados? Sr. Pinheiro, quer ajudar aqui? Posso. Neste momento, temos alguma dificuldade em oferecer cursos de mestrado. Aliás, os poucos professores que concluíram a licenciatura na universidade estão solicitando a possibilidade de se abrir o mestrado. Só que, neste momento, o número de professores com licenciatura não justifica a abertura de um curso de mestrado. Portanto, esta é a dificuldade que nós temos. Temos dificuldade a nível de licenciatura, porque não há pouco o ingresso é muito limitado, e, por outro lado, temos um número reduzido de professores com pelo menos licenciatura para frequentarem cursos de mestrados. Este é o dilema que nós temos, enfim. Internamente é difícil nós solucionar essa situação. Obrigado, Manuel. Obrigado, Lúcio. Mais perguntas? Se não há mais perguntas, bom, eu gostaria, em nome da União dos Físicos de Países de Língua Portuguesa, agradecer ao professor Lúcio pela palestra e também pela apresentação sobre uma situação da física em São Tomé e Príncipe. O professor Penhor também colaborou nessa parte. E convidar todos, então, para a próxima palestra, que vai ser no dia 2 de março, sobre fusão nuclear, um assunto muito em voga hoje em dia, porque conseguiu-se uma façanha nos Estados Unidos, e que será dado pelo professor Rogério Jorge, do Instituto Superior Técnico. Então, convidamos a todos todos e todas para participarem dessa nossa próxima palestra, que vai ser devidamente anunciada. Verem os alunos, Rogério, venham os alunos todos, e os professores do ensino Exatamente. Básico, é um assunto interessante. A fusão nuclear está um bocadinho agora, que era ótimo, ainda está longe, faltam muitos anos. Mas é um tema bom para convidar toda a gente.
Toda a gente está sempre convidada. Toda a gente está sempre convidada. Toda a gente está sempre convidada. Mas vamos ser 50. Em março vamos ser 50. É isso que eu queria também. Vamos ter 50. Por favor, divulguem. Divulguem para os alunos, para professores. Combinado. Todo mundo está convidado, tá bem? Fazer um happening. Então tá bem. Fiquem bem. Até a próxima. Muito obrigado. Tá bom, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.